TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Devagar, o assunto futebol foi dando lugar, nos últimos dias da Copa, a algo que vai ser a nossa cantiga até o finalzinho de outubro, as eleições. Presidente e seu vice-presidente da República, senadores, governadores, deputados federais e estaduais já estão em plena campanha por todo o país. Nada de bola, agora o negócio é voto. A cada pleito, novas regras surgem. A justiça eleitoral se torna mais vigilante, os eleitores mais exigentes e bem mais informados na velocidade das bandas largas da internet e dos pacotes de TVs via satélites. E os políticos? E os assessores? Os militantes? Os partidos? O que eles estão fazendo para seduzir os brasileiros em meio a tantos pedidos de voto? Que tal o marketing eleitoral para ajudar neste emaranhado? Por isso, nós trouxemos um especialista em estratégias neste delicado e fundamental mundo da comunicação e da imagem, o consultor político Aurísio Freitas. Obrigado, Aurísio, desde já compartilhando ideias com a gente. Satisfação reencontrá-lo, um grande amigo que a gente conheceu nessa estrada aí do marketing político. Muito bom. Aurísio, a política, o político brasileiro já está maduro o suficiente para reconhecer que precisa de uma ajuda do marketing, da comunicação, para construir uma campanha minimamente decente? Danilo, na verdade isso é uma cultura que vem se construindo, né? E se tem avançado muito nos últimos anos. Antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, até 20 anos, quando nós voltamos a ter democracia, as campanhas que tinham marketing político, que tinham profissionais, que tinham serviços de marketing político, se destacavam de forma avassaladora em relação às outras. Hoje a tendência é que as várias campanhas tenham ferramentas de marketing político, de comunicação profissional, e isso equilibra um pouco mais o jogo. Aí vai prevalecer a criatividade, vai prevalecer a qualidade das equipes, vai prevalecer também a aceitação do candidato do uso dessas técnicas. Vocês, consultores, ainda são mal compreendidos quando são apontados, o marqueteiro que consegue eleger o político vazio de ideias, a culpa é do marqueteiro. Vocês ainda são rechaçados? Essa é uma história antiga. A história de vender o candidato como se vende sabonete. Essa situação aconteceu, essa frase aconteceu em 1952, uma crítica da imprensa americana às técnicas de propaganda que foram utilizadas na campanha do general Eisenhower, em 1952, para presidente da República. E desde lá, essa frase nos persegue. Mas não existe nada disso. Tentar vender o candidato como algo que ele não é um tiro no pé. É algo que, em algum momento, e esse momento poderá acontecer dentro da campanha, em algum momento irá criar sérios problemas para o candidato. Então nós temos que conhecer a biografia do candidato, conhecer suas qualidades, seus defeitos e trabalhar uma comunicação em cima disso, tendo sinceridade e objetividade em relação à mensagem. A coisa é tão complexa, Aurísio, eu já vi alguns colegas da área do marketing político e eleitoral debatendo que não adianta você, candidato, ser completamente a favor da sua campanha e a sua esposa, por exemplo, não ser. Porque a esposa dorme com o candidato e ela fica lá no ouvido dele bem mais próximo do que o consultor fica. A influência da família é muito importante. Então é o primeiro eleitorado que se tem que conquistar. É os de casa. São as pessoas próximas, né? As pessoas de casa. Os filhos, a esposa, o marido. Então é algo fundamental para que você possa ter segurança de que aquele núcleo familiar está unido em torno do projeto. Tá? Eu já vivenciei situações em que não havia esse consenso dentro de casa e isso prejudicou a campanha. Então, eu recomendo aos nossos clientes, aos candidatos para os quais a gente trabalha, que, em primeiro lugar, abra esse diálogo dentro de sua casa, com seus familiares, com seus amigos mais próximos, consensue a questão da candidatura para que nós não tenhamos problema no futuro, né? Inclusive,
se perca o foco na campanha em favor de problemas mesmo de relacionamento. Tudo tem que estar funcionando como um relógio, né? Sem sombra de dúvida, é uma grande disputa, né? A gente compara, usa muito a metáfora militar, mesmo a grande guerra, né? É uma disputa muito árdua, em que há muito desgaste físico, emocional, é uma batalha aí de 90 dias dentro da campanha, além de todo o tempo anterior de preparação para esse momento. Então é preciso ter uma concentração muito grande de energia, muito foco, né, para poder superar as dificuldades e chegar à vitória. Mesmo nós vivemos hoje, atualmente, alguns até teóricos que chamam a idade da mídia. Temos, idade mídia. Né, idade mídia, né? Tivemos a idade média, estamos na idade mídia. Perfeito. Mesmo estando na idade mídia, políticos, partidos, enfim, associações, quem esteja ligado a uma eleição, ainda podem encarar como gasto e não como investimento ter uma assessoria? Sem dúvida, mas para esses candidatos, para esses políticos e para esses partidos, eu gostaria de dizer o seguinte: o eleitor ele é mais exigente. Então ele vai fazer uma comparação de qualidade de comunicação e de qualidade de conteúdo. E quem trabalha a comunicação e trabalha o conteúdo são o marketing político e a propaganda. Então é preciso dar uma atenção especial a essas áreas. Não se faz campanha hoje sem um mínimo de trabalho em marketing político, em propaganda. Até porque, com essas mudanças que vêm acontecendo na seara eleitoral no Brasil, juridicamente falando, por exemplo, a proibição de comícios ou showmícios, né? Quando você tem lá vários cantores famosos atraindo o público, e aí você vai pegar a carona desses shows para falar da sua campanha, dos seus projetos. Isso já não pode mais, né? E a concorrência está cada vez maior entre o número de candidatos, o tempo cada vez menor na televisão. Como fazer isso sem a ajuda de um bom consultor, de um bom assessor que conheça a comunicação, marketing? Eu acho que nós temos uma grande tendência, né, já consolidada, na verdade, que é o uso da internet e o uso de eventos de campanha, né, de possibilidade de diálogo com a população. A Justiça Eleitoral, quando proíbe o showmício, o comício, o que é que ela está dizendo para os eleitores e para os partidos? Está dizendo que quer uma disputa mais equilibrada. Nem todo mundo teria condição de contratar grandes artistas para realizar um show. Agora todos têm condição de ter um bom blog, de ter um bom trabalho nas redes sociais, de fazer reuniões, de fazer debate político sobre os problemas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isso é o nivelamento, então? Eu acho que a democracia brasileira, o processo eleitoral brasileiro caminha para aí. Menos espetáculo e mais consistência, mais debate sobre os problemas, mais crítica, mais busca de soluções, e a gente consegue avançar. Um pouco desse mito do marqueteiro vem também do começo do marketing político no Brasil, quando a cena era dominada também por uma linha de trabalho focada exclusivamente na propaganda. Né? Eu acho que essa linha ela está se saturando ao longo do tempo, e agora nós temos que ter, além de uma boa propaganda, um debate político qualificado, chamar as pessoas para debater as grandes questões políticas do momento atual e também pensar no futuro. Então o candidato tem que ter proposta, tem que ter um olhar sobre a realidade, apontar as soluções para o eleitor e a partir daí conquistar o voto. E tem que saber ouvir muito, não é, Eurísio? Sem Porque dúvida. Com as redes sociais, por exemplo, Interagir. Ele tem que falar menos e ouvir mais. Interagir, exatamente. Né? Como é que vocês lidam com isso para colocar na cabeça do político que ali é o momento agora dele ouvir, não dele falar e falar? Mas eu tenho percebido que já há uma procura dos políticos, já há um interesse crescente sobre as redes sociais, o que é muito positivo. Sim. Né? Eu acho que as redes sociais dão uma oportunidade também de os políticos divulgarem o que estão fazendo. Porque a pauta, muitas vezes, da imprensa é absolutamente negativa sobre os políticos. Mas tem coisas boas que acontecem também. Eu acho que se a gente for fazer um levantamento rigoroso sobre a atuação
parlamentar, a gente vai encontrar boas iniciativas, mas essas iniciativas elas não chegam ao grande público, não é? Porque a nossa comunicação de massa hoje ela é focada no escândalo. Sim. O escândalo é que vende, o escândalo é que dá repercussão. As mídias alternativas, como a internet, hoje vai além até de uma mídia alternativa, já é um canal consolidado de comunicação, podem ser uma alternativa para levar às pessoas essa informação que não chega através dos grandes meios. Pegando aí como gancho isso, Aurísio, a respeito da mídia sempre está divulgando o escândalo, o lado negativo, o político que foi preso, a corrupção que foi encontrada. Você acredita que isso acaba minando o interesse do eleitor em participar da política como um todo, como um candidato, né? Sair do seu sofá, da sua sala, e apontar reclamações e ir para a batalha, ir para a luta, ir para a política para tentar resolver. Ou seja, homens e mulheres de bem querem distância da política porque política é sinônimo de tudo que é ruim, né? Então, você acredita também que há essa contaminação do eleitorado, acaba afastando o eleitorado da democracia? Sem dúvida, sem dúvida. Há um afastamento e esse afastamento é cada vez maior. Mas há momentos de surpresa também, como os momentos que nós vivemos no ano passado, em que pessoas simples, pessoas comuns foram realmente reivindicar, foram participar de movimentos, de mobilizações populares e chamar a atenção da classe política. Eu acho que há esse distanciamento, ele é inegável, mas há também a esperança de que se possa, através do novo momento que nós vivemos, o momento da internet, da interação, o momento em que não é possível cercear a informação, cada vez mais pessoas vão se engajar também politicamente. Se por um lado há esse desinteresse de parte da população, há outros segmentos também que estão ligados na política todos os dias através das redes sociais e que levam esse debate para as ruas. Muito bem. O político nordestino é mais difícil do que o político do sul ou do sudeste quando você apresenta um projeto de marketing eleitoral, um projeto de marketing político, um projeto de comunicação? Ou não? O nordestino já embarcou na onda que talvez seja até mais fácil você conversar com alguém do sul e do sudeste que está mais maduro a respeito da comunicação? Eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que tanto no Nordeste como no Centro-Sul brasileiro nós temos políticos arrojados que acreditam, né, conhecem, procuram informação a respeito da comunicação e do marketing, como nós temos políticos que ainda não despertaram para essa realidade que bate à porta. Então não gostaria de generalizar, eu acho que não é o eixo. Às vezes a gente se surpreende e consegue cases, campanhas aqui no Nordeste que conseguem pautar campanhas em outros lugares. Vai depender muito do perfil do candidato, vai depender de quem é a equipe. Então, não é por aí, generalizar. Muito bom, é bom saber disso, que há um nível de conscientização no Brasil como um todo. Em relação a profissionais também, havia uma ideia também, anos atrás, de que os bons profissionais estavam no sul do país. É verdade. Continuam existindo bons profissionais no sul do país, mas nós temos também no Nordeste vários profissionais que se destacam. Nós temos profissionais na Bahia, aqui no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, no Maranhão, nos vários estados do nosso Nordeste que hoje ocupam espaços aí em várias praças. Uma prova disso é o prêmio que vocês receberam, né? É uma satisfação. Nós tivemos a oportunidade de participar de um concurso nacional pela ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos. A ABCOP tem 140 associados em todo o Brasil e realizou um concurso interno para escolher as 3 principais experiências de campanhas eleitorais de 2012. E nós obtivemos o primeiro lugar com um case de uma campanha que foi realizada no estado do Piauí, na cidade de Miguel Alves. Então nós expusemos no concurso todas as técnicas, todo o trabalho que foi realizado, desde o planejamento até a execução da comunicação propriamente dita,
das operações de campanha, quais foram os momentos críticos, os momentos chave da campanha, e isso nos deu a grande satisfação de sairmos premiados. E é uma forma de dizer também ao Brasil que no Nordeste nós temos, sim, bons profissionais, que essa questão está superada, né? Eu conheço e trabalhei com vários, você é um deles, e nós temos tudo para fazer boas campanhas também, assim como se faz no Rio, em São Paulo, no Distrito Federal. Muito bem. Você é candidato, está acompanhando aí de bandeja várias dicas do consultor Aurísio Freitas. E daqui a pouco a gente continua compartilhando ideias com ele. Não saia daí. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. Uma hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Estamos voltando, compartilhando ideias com o consultor político Aurísio Freitas. Aurísio, quais são, na avaliação de um especialista como você em marketing eleitoral e político, quais são os valores que os partidos políticos têm numa campanha eleitoral e qual o uso que pode ser feito para o partido especificamente da comunicação? A comunicação partidária ela é permanente, né? Ela é um veículo, ela é uma forma de comunicação que deve se estender durante todo o ano. Diferentemente da comunicação eleitoral, que tem características persuasivas, né? O candidato ele deseja conquistar o voto do eleitor, ele vai pedir o voto. A comunicação partidária, política, de uma maneira geral, ela tem um caráter educacional, despertar nas pessoas o interesse na participação política. Então, são duas linhas de comunicação diferenciadas, mas que devem se complementar. Então, os candidatos, os partidos políticos, a classe política em geral, não deve apenas no momento eleitoral utilizar a comunicação. A comunicação tem que ser permanente e a gente tem que saber dosar o conteúdo para o momento eleitoral e o conteúdo para o momento fora das eleições. Ou seja, um amadurecimento, ajuda no amadurecimento da cidadania e da participação desse cidadão na política. Sem sombra de dúvida, é o componente educacional da comunicação, né? Informar as pessoas que as decisões, as grandes decisões da vida delas passam pela política. Elas serão influenciadas pela política. As grandes questões nacionais, estaduais e locais passam pelo debate político e as pessoas têm que acompanhar o que está acontecendo e cada vez mais interagir. O grande centro do marketing eleitoral, do marketing político eleitoral, continua sendo os Estados Unidos? Eles são os pioneiros nisso, né? Então, naturalmente, eles são uma referência. Agora nós temos também que considerar que o marketing político hoje ele é global. Então você tem boas experiências na América Latina, você tem boas experiências que merecem ser acompanhadas e estudadas também na Europa. Os Estados Unidos, por serem os pioneiros nessa área, sem sombra de dúvida, são uma grande referência. Agora não necessariamente também nós temos que nos guiar apenas pelas campanhas americanas. Um formato
diferente do nosso. Até o jeito de você, do cidadão mesmo, encarar a política lá e os políticos encararem a política lá são bem diferentes do nosso. Questão cultural que a gente tem que considerar quando for aplicar alguma técnica que tem origem em outro país. Né? Aurísio, quais são os candidatos mais difíceis? São aqueles que acham que sabem tudo a respeito de comunicação, que acham que sabem o melhor enquadramento para ele, né? O melhor discurso é ele que faz. Qual é as grandes dificuldades de um consultor nos bastidores quando está ali olho no olho com o seu cliente? Pergunta muito interessante. Acho que dá para fazer um programa inteiro só com essa pergunta. Certeza. Mas eu destacaria o seguinte: o candidato que não consegue delegar ações, que deseja resolver tudo ao mesmo tempo agora, e campanha é um esporte coletivo. Campanha está mais para o futebol do que para o esporte de desempenho individual. Do que um tênis. Exato. O candidato, ele é um atacante de um time de futebol, ele não é um corredor sozinho que só tem ali talvez o técnico lhe ajudando. Ele tem uma equipe, né? Desde quem cobra o tiro de meta até quem está no meio de campo para fazer a bola chegar lá até ele fazer o gol. Então, se não tivermos essa visão de equipe numa campanha, essa campanha ela corre sérios riscos, né? Ela pode, de repente, não obter os resultados que estão sendo planejados. Essa é a primeira questão, a centralização. Né? Uma outra questão é a abertura a escutar a opinião técnica. Porque eu costumo dizer que nós temos, talvez, aí 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de técnicos de futebol, vou usar aqui a metáfora do futebol de novo, e 200 mil especialistas em comunicação e marketing. Então a gente tem que entender que em determinadas questões é preciso ouvir o especialista, os especialistas. Né? E uma campanha ela é feita de vários profissionais. Você tem um profissional jinglista, que é o especialista na produção do jingle, você tem a agência publicitária, você tem o fornecedor de materiais, as gráficas, você tem uma série de pessoas envolvidas no processo. Tá? E é preciso saber dialogar com todos eles, receber a informação e a dica de todos eles para que a gente tenha uma campanha o mais profissional possível. Eu fico imaginando aqueles candidatos que devem proceder da seguinte forma. Bom, o senhor vai precisar de fotógrafo. Ah, o meu filho fotografa bem. O senhor vai precisar de um cinegrafista. Ah, o meu cunhado, ele tem uma câmera em casa. Eventualmente, a gente consegue descobrir alguns talentos. Também não vou dizer que não, mas a gente consegue descobrir pessoas que têm um perfil e com alguma orientação, né, profissional possam realmente exercer a função. Mas essa não é a regra. O ideal é que você tenha realmente equipes profissionais, cuidando de cada área da campanha. Aurísio, a gente já está bem próximo de pegar fogo mesmo a respeito das eleições, das campanhas nas ruas. Muitos dos candidatos aqui mesmo a governo do estado já estão aí queimando estrada no interior, fazendo suas visitas, apertando a mão dos eleitores. Na tua opinião, o que é que se avizinha para esses candidatos? Né? Nós temos aí a coligação colocando Camilo Santana à disposição, temos a outra coligação adversária colocando Eunício Oliveira e os outros candidatos, né, do PSB, do PSOL. Na tua visão de especialista, o que é que se avizinha? O que é que nós podemos esperar das campanhas este ano? Eu acho que a política cearense, nos últimos anos, né, continuando uma tradição, já que vem distante, ela tem formado bons quadros, né, pessoas que se destacam, inclusive, nacionalmente. Então, eu acho que nós teremos uma campanha de alto nível, teremos uma campanha propositiva, né, em que o eleitor vai poder escolher a melhor opção. Né? Teremos também campanhas profissionais, isso é uma tendência nossa também aqui. O nosso estado, de certa forma, ele é pioneiro na utilização dessas técnicas de marketing e comunicação, e eu acho que isso vai prevalecer. Campanhas organizadas, campanhas profissionais,
com bons quadros, né, como são pessoas de destaque que estão discutindo e debatendo os temas, são bons candidatos, eu acho que teremos campanha de alto nível. Nacionalmente falando. Mais ainda, você imagina o que é uma campanha nacional, num país continental como o Brasil. Quer dizer, o que se precisa fazer em termos de planejamento logístico para garantir que o candidato esteja presente em todas as regiões do Brasil. Isso é uma operação realmente militar, uma operação de extrema organização, além de uma comunicação que hoje é cinematográfica. A comunicação eleitoral, ela já não é produção de vídeo tradicional, ela já cria, já tem um ar cinematográfico, ou seja, produções de alta qualidade para atrair a atenção dos eleitores, para evitar aquela situação de, ao começar o horário eleitoral, as pessoas desligarem seus aparelhos de TV. Ou então, há uma preocupação com a qualidade acima de tudo. Você falou do horário eleitoral, né? Desligar ou assistir para dar risada. Que também tem essa questão do circo de horrores, né? Você coloca aqueles candidatos para que você ria, que não é possível. Existem alguns candidatos, né, chamados candidatos folclóricos, sim, que eles já se candidatam exatamente para chamar a atenção das pessoas, muitas vezes para se tornarem conhecidos, né, terem acesso à grande mídia e que compõem esse segmento aí dos candidatos folclóricos. Vocês aprovam esse tipo de candidatura? Aí cada caso é um caso, isso é muito relativo, né? Às vezes você tem pessoas que realmente têm um serviço prestado, tem um trabalho já a mostrar e, portanto, consideram importante uma candidatura. Outras vezes tem pessoas que são realmente paraquedistas mesmo, são pessoas que não têm nenhuma relação com a política e que estão ali aproveitando um espaço ali da propaganda, de repente, para ficar conhecido. Mas cada caso é um caso. Eu acho que a gente pode se surpreender. Quem diria que Tiririca seria considerado um dos principais deputados na legislatura? Então, a gente pode, de repente, se surpreender. Então, não dá para generalizar. Eu vou sempre por essa linha porque as questões em eleição são muito específicas. Sim. Não existe receita de bolo. Cada candidatura é uma candidatura. Cada candidato tem o seu estilo. Não adianta copiar ipsilíteres o que um outro candidato fez. Tem que ver se isso adequa à sua biografia, se adequa ao seu estilo de campanha, a forma mais correta de usar a sua comunicação. Por aí vai. Quer dizer, se eu trouxer alguém para fazer a minha campanha e esse alguém não conhece o Ceará, o jeito do cearense ser, eu coloco em risco a minha campanha. Essa pessoa precisará fazer uma ampla pesquisa sobre o que é a cearensidade, o que é a sociedade cearense, como é que funciona a política do nosso Estado. Tá? Precisa se contextualizar antes de iniciar o seu trabalho. Existem questões que são universais, as técnicas utilizadas são universais, elas funcionam nos Estados Unidos, que são o berço do marketing político, funcionam na Europa, na América Latina, mas precisam ser adequadas à realidade local. Tá? Muita gente fala, campanha de internet do Obama, eu quero fazer uma campanha se deu certo parecida, né, inovadora como a campanha do Obama, mas a gente tem que considerar o fator cultural. Quer dizer, o acesso à internet lá nos Estados Unidos é praticamente garantido a 100% da população. Uma parcela mínima da população não tem acesso. E a nossa realidade ainda não é essa. Então a internet, como eu lhe falei, ela deixa de ser uma mídia alternativa, mas ainda não é uma mídia de massa. Então ela está nesse caminho de consolidação. Caro Aurísio, muito obrigado por compartilhar ideias. Quem viver verá essas eleições, quem vai se sagrar vencedor. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço. Prazer foi todo nosso. Um abraço. Mas eu não sabia. Não se pode saber tudo. Mesmo que creio saber, tem horas em que não creio. Continue compartilhando ideias, boas ideias e até o próximo programa.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.